Diz assim, coloca na tela aí, 6, Gálatas 4, versículo 6. Diz assim: e porque sois o que, gente? Filhos. O que nós somos? Filhos. Deus enviou quem? O Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações. E ele clama, Abba Pai. Segura aí, olha para mim. Veja que o Espírito, ele só foi enviado pelo Filho, porque somos o quê? Filhos. Quando a gente fala de filhos, nós estamos falando de uma relação sanguínea. Amém? Hoje o cara lá faz um fio, né, na mulher. E agora, quem é o pai do menino? Aí vai fazer o quê? DNA para ver se ele é filho, se o outro é pai. Por quê? Porque no sangue vai mostrar se ele é filho ou não é filho. Então, uma das coisas interessantes que nós entendemos aqui, que a partir do momento que nos tornamos filhos, porque antes nós não éramos filhos, glória a Deus, igreja, nós nos tornamos filhos de Deus por causa do seu sangue, glória a Deus, derramado naquela cruz. Nos tornamos filhos. O interessante é que quando há arrependimento e a confissão, nós nos tornamos filhos. Uma das coisas que me chama a atenção foi quando Zaqueu estava ali junto com Jesus. Jesus vai para a casa de Zaqueu. Zaqueu era um bandido. E aí, de repente, as pessoas criticam Jesus porque ele vai à casa daquele pecador. E na mesa, aquele homem se levanta e diz assim: Senhor, se defraudei alguém, se fiz algo contra alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Não é isso? E vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se defraudei alguém 4 vezes mais, eu vou restituir. O Senhor levanta e fala o quê? Hoje houve salvação nesta casa, porque este é filho de Abraão. Todos nós aqui somos filhos de Abraão. Glória a Deus. É o nosso pai da fé. Passamos a ter esse DNA de Abraão. Passamos a nos tornar filhos, herdeiros da promessa. Diga glória a Deus, igreja. Ou seja, o Senhor, ele nos deu essa condição. Por quê? Porque um dia também nós nos levantamos e falamos: Senhor, eu me arrependo de tudo que eu vim fazendo. Eu reconheço o Senhor como o único Senhor e Salvador da minha vida. Eu reconheço o que o Senhor fez naquela cruz e o sangue que o Senhor derramou em meu favor. Quem está entendendo isso? Está dando para entender? Por isso eu reconheço que tu és o Filho de Deus. Então você passa a fazer parte dessa família. E você passa a correr nas tuas veias também o sangue do Senhor. Amém? Olha o que ele vai dizer. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações. E ele clama o quê? Ele clama o quê? Abba, Pai. Esse vocábulo no aramaico, Abba, significa papai. Meu papai. O que isso nos mostra? O que isso nos direciona? Uma intimidade. Isso nos mostra, nos traz uma ideia de relacionamento de maior intimidade entre pai e quê? E filho. Então, entenda uma coisa: quando o Espírito de Deus ele vem sobre a tua vida, é um selo de paternidade que você passa a receber. Esse selo ele vai garantir essa paternidade. Esse é o selo que nós devemos buscar todos os dias. Amém, gente? Porque esse selo vai nos trazer essa intimidade com o Senhor por meio do que, bispo? Por meio de um relacionar. Quando ele fala: fecha a porta do teu quarto em secreto, me busca e eu vou me revelar a você. Isso é algo de maior intimidade. Agora, será se isso está acontecendo? Eu lembro que eu recebi o Espírito Santo. Eu levantava 3 horas da manhã, eu lavava o meu rosto, e eu ia lá: Senhor, eu quero o teu Espírito. Eu não pedia mais nada, eu falava: Senhor, eu quero te conhecer, eu quero me relacionar contigo. E estava ali buscando o Senhor, com sono. Tinha vezes que eu estava lá, às vezes eu esqueci de lavar o rosto, aí eu me colocava de joelho, às vezes eu dormia de joelho. Quando acordava, não sentia as pernas, estava dormente. Outras vezes eu ia orar, eu falei: Senhor, Pai, abençoa o diabo. O diabo não, o Senhor está amarrado, Senhor.
Mas o Senhor via que eu estava ali querendo Ele. Eu ia lá, eu tenho que lavar meu rosto. Eu falei, aprendi a orar com o olho aberto. Então, madrugada, não ore de olho fechado, não. Amém, gente? Ora com o olho aberto. Senhor, vem Espírito Santo, vai buscando a presença de Deus. Mas assim, o Senhor quer ver da sua parte essa busca, essa entrega, esse relacionamento. Amém, gente? Porque se você não buscar, você não vai encontrar, Ele não vai se deixar ser achado por vós. Porque Ele disse, se me buscares, eu me deixarei ser o quê? Achado por vós. Eu vou me deixar. Você sabe o que é isso? Eu vou me deixar ser achado. Ou seja, Ele pode se esconder, não pode? Mas quando você buscar, Ele vai se deixar. Ele vai falar, filho, eu estou aqui, ó. Eu estou aqui. Não estou me escondendo de você. Eu estou aqui para te honrar. Eu estou aqui para falar contigo. Eu estou aqui para dividir meu coração com você. Quem está entendendo isso? Isso vai nos tornar íntimos do Senhor. Vai nos tornar filhos de Deus. Amém? Portanto, ele diz no 7, tu não é mais o quê? Mais o quê? E sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto de quem? De Deus. Olha que coisa linda. Fala para o irmão, você não é mais escravo. Não é mais escravo. Por que a Bíblia diz que nós não somos mais escravos? Escravos do pecado. Há muitas pessoas que estão na igreja e que infelizmente ainda não passaram por esse processo. Entenda bem, gente, nem todos são filhos de Deus. Isso é a maior mentira do inferno. Todo mundo é filho de Deus. Mentira. Mentira. Primeiro que o filho, ele tem as características de quem? Do pai. E a Bíblia mesmo menciona que aquele que mente, que é mentiroso, é filho de quem? Do diabo, porque o diabo é o quê? O pai da mentira. Então, as minhas características, elas mudam na medida em que eu reconheço como fez Zaqueu. Senhor, eu hoje resolvo devolver. Eu hoje resolvo consertar a minha vida. Vamos falar assim. Hoje eu conserto a minha vida. Quem aqui já consertou a tua vida já faz muitos anos já? Quem já tomou essa decisão faz anos aqui? Então, eu também, no dia que eu resolvi, que eu falei, a partir de hoje, eu não vou ser mais esse cara que eu vinha sendo. A partir de hoje, eu quero aceitar Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. A partir de hoje, eu vou descer as águas e nunca mais eu vou voltar à vida que eu tinha. Quando você toma essa decisão, quando você realmente está disposto a renunciar, a reconhecer Cristo, a partir dali, meu irmão, no seu sangue, se pegar lá e fizer o seu DNA, vai estar, esse é filho de Deus. Quem está entendendo isso? Está dando para entender isso ou não? E as características de Deus, ela começa também a aparecer. O interessante dessa palavra que o Senhor me trouxe é que Ele está falando aqui sobre escravo. E Ele está falando aqui sobre filho. Sendo filhos, igualmente, pleno herdeiro. E por decreto de quem? De Deus. Em João 8, Ele vai falar melhor sobre isso. E é aqui que eu quero entrar. João, capítulo 8. João 8. Versículo 35. Acharam? Diz assim, ó, João 8, 35. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Eita glória, olha só, gente, você está doido, meu irmão? Olha essa palavra aqui, a gente podia acabar a reunião, porque olha só, o escravo ele não vai permanecer, não vai. Por quê? Porque o filho ele permanece porque tem uma ligação de sangue com a família. Quem está entendendo isso? Está dando para entender? Hoje você faz parte da família de Cristo. Glória a Deus. Você faz parte de uma família. Se você não é filho, você é o quê? Escravo.
A palavra permanecer, no dicionário, eu anotei aqui na minha Bíblia, diz assim, ó, conservar-se é o que, gente? O que é você se conservar? Se guardar. Hoje você vê uma pessoa de 60 anos conservada. Cadê as conservadas? Ah, é isso aí, a irmã, é conservada. Tá vendo só? Minha mãe, rapaz, ninguém disse que era minha mãe. Eu já fiquei triste. Falei assim, cara, tua namorada, velho. Pô, tô acabado mesmo, filho. Tá, falei, Priscila, a gente tá arrebentado, viu? Eu sei que minha mãe perguntou se era minha namorada. Falei, lá em Brasília. Ou seja, você vê que tem gente que tá conservada, tá? Né? Carros, né? Você vê um carro conservado, um Fusquinha, você fala, meu Deus, o Fusquinha parece agora da loja. Porque a pessoa conserva aquilo ali, aquilo se mantém funcionando, aquilo se mantém há anos, mas continua do mesmo jeito. Então, olha que palavra. Quando a Bíblia diz que o filho permanece para sempre, ele vai se conservar. O que isso quer nos mostrar? A Bíblia fala, não vos contamineis com este mundo. Significa que este mundo, ele pode nos destruir, ele pode nos manchar, nos sujar, nos destruir. E com isso nós não conseguimos nos conservar. Conservar-se hoje puro em um mundo de sujeira, meu irmão. Conservar-se limpo, aonde a sujeira para todo lado. É fácil, mas quem é filho permanece para sempre. A Bíblia mesmo fala que os nascidos de Deus vencem o mundo. Não é o nascido da igreja, caminho da restauração. Não é o nascido do bispo Neto. É o nascido de Deus. Vence o mundo. Nosso maior esforço aqui é levar você a nascer do Senhor. Por isso que Paulo fala, né? Que ele sentia como que dores de parto até Cristo ser formado em vós. É um sofrimento, gente. Não queira estar na nossa pele. Porque a gente sofre decepções, a gente sofre traições, a gente sofre coisas que você não quer nem imaginar. Que você fala, meu Deus do céu. Mas é um sofrimento como que dor de parto. E nós precisamos ter sabedoria e ter condições para nos manter também o quê? Permanentes. Glória a Deus, para não deixar que nada venha sujar o quê? O nosso coração. Então, é uma luta, é uma dor de parto, Quando a gente fala dor de parto, quem já sofreu com dor de parto aqui? Eu não sei o que é isso não, meu. Mas fala que é uma dor insuportável, né? Então, assim, até aquela criança nascer. Eu sei que Deus está formando aqui, é um útero. Essa igreja aqui é um útero. Glória a Deus, aonde está sendo formado pessoas. Aonde está sendo formado, aonde Deus está levantando, onde Deus está cuidando, onde Deus está tratando, até o milagre acontecer. Do novo nascimento. Glória a Deus. Então quando ele diz, o escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Permanecer significa continuar, conservar-se. A palavra continuar, você está entendendo aí, sim ou não, gente? Fala para o irmão, continua, meu irmão. Ah, mas o irmão falou mal de mim. Continua. Ai, mas eu fiquei triste com não sei o que. Continua. Amém, gente? Amém. Você faz parte da família, meu irmão. Permanece. Insistir, persistir, manter-se, seguir existindo, são palavras que significam a palavra permanece. Amém, gente? Permanece. Às vezes nós não temos esse cuidado de permanecer. Às vezes a gente não permanece em oração, a gente não permanece em vigilância. Por isso que a gente cai. Eu até falei com Isaías esses dias para a gente montar uma aula para novos convertidos. Novos convertidos. E a gente sabe que não é brincadeira não. Muita gente é que nem criança. Eu vejo minha filha, às vezes ela está lá, ela, não papai, não sei o quê, eu já sei como é que mexe com isso, eu já sei. Só tá bom, filho. Às vezes a gente quer ensinar algo, e a criança aprende, como é que ela fica? Minha filha, eu ensinei a andar de bicicleta, filha, você vai fazer, não pai, eu já sei, eu já sei andar demais. Aí lá na frente cai, se arrebenta tudo. Então não já sabe, minha filha. Ou seja, isso é normal, porque
a pessoa se converte, como é que ela fala? Não, oxe, ninguém me derruba mais não. Pode vir. Estou na fé, quero ver o diabo, pode vir. Aí passam 2 meses, está o sujeito todo arrebentado, a mulher toda arrebentada. Por quê? Porque a Bíblia fala, aquele que está de pé, cuide, para que não caia. Meu irmão, o diabo está quantos mil anos na nossa frente? Hã? Eu já atendi um irmão, ele falou assim, não, bicho, qualquer coisa eu engano o diabo. Eu falei, tá bom. O diabo acho que vai me vencer, eu sou bobo não, bispo. Tá bom. Ele está quantos mil anos na nossa frente, filho? Ele sabe de toda a humanidade, do que a humanidade gosta, do que o ser humano gosta. Quem entende isso? Desde a criação, o infeliz está aí. Então você vê, gente, que a gente precisa, em Cristo, sozinho a gente não vence. Sozinho a gente não vence, não vence. Se você for lutar contra um demônio sozinho, ele te arrebenta. Ele te arrebenta. Eu já vi um demônio manifestar e bater em 10 pessoas. Caras fortes, não conseguia segurar a menina magrela. Pegou o banco, jogou longe. Você fala, que diabo, que força é essa? E aí chega um pirralho lá, fala assim, diabo, de joelho. De joelho. Porque ele tem a autoridade de quem? De Deus. Então assim, você precisa entender uma coisa, meu irmão. O que está em você é maior do que tudo que está lá fora. Tudo que está lá fora. O que Deus quer fazer na tua vida começa aqui dentro. Amém, gente? E você precisa permitir que Ele acesse você por de dentro para fora. Então, guarda essa palavra no seu coração. Eu vou permanecer até o fim. Se você é filho, você permanece. Se você não é filho, você não vai ficar muito tempo com Deus e nem aqui mesmo. Você não vai aguentar. Porque o escravo, ele fica para sempre? Não. Daqui a pouco ele volta para o lamaçal de novo. É como a Bíblia fala do cachorro que volta a comer o seu próprio vômito, da porca que ela volta a se sujar novamente. Você pode dar um banho nela, mas ela volta de novo para o lamaçal. Então, aquele que é filho, ele não volta. Aquele que é filho, ele sabe que ele está na casa do seu pai. Ele tem liberdade nas coisas do Senhor. Glória a Deus. Lembra daquele filho pródigo? Ou não lembra? Ele saiu da casa do pai, mas depois ele o quê? Porque ele viu que lá fora não era o lugar dele. Ele falou, quem dera se o meu pai me tratar como um dos seus empregados, dos seus escravos, vamos falar assim. Mas quando ele volta, ele não era escravo, ele não era empregado, ele era o quê? O que o pai fez? Primeira coisa, trocou a roupa dele, todo mal vestido, colocou um anel no seu dedo, deu sandálias, tudo isso é profético, gente. São autoridades que você passa a ter. Por mais que você se lameie no pecado, porque são escolhas que nós fazemos, mas se você é filho, Ele te traz de volta. Ele te traz de volta. O filho será sempre o quê? Filho. Glória a Deus. O Senhor sempre vai te dar oportunidades para que você se volte para Ele, porque Ele sabe o melhor para você. Amém? Vamos lá em Hebreus 10. Já estou terminando, gente, não vou demorar. Ô, seu Wagner. Olha. Sim, mas foi uma escolha do filho, né? Ele teve a oportunidade de voltar, né? Que tem uns que vão e não voltam mais não, gente. Verdade. Deus não vai obrigar ninguém a seguir Ele. Então, por mais que hoje tem gente que saiu da presença de Deus e ainda não voltou. E eu creio que no último momento, no último instante, Deus ainda vai dar mais uma chance. Amém, gente? Chance todos nós vamos ter. Amém? Mas não existe essa questão. Uma vez salvo, o filho, ele pode perder ele pode ser retirado. Ele é filho, mas ele é retirado daquela, como a rainha agora, né? Parece que ela teve um príncipe lá que ela como fala, meu Deus? Ela tirou deserdou ali, tirou do testamento, né? Por quê? Porque
teve princípios lá, coisas que tinham que ser feitas, e a pessoa não quis fazer, então falou, então você não vai ser merecedor disso aqui não é para você. Quem está entendendo isso? Está dando para entender, sim ou não? Então o reino dos céus, ele é tomado por esforço, amém? Deus não obriga ninguém a segui-lo, mas ele deixa as regras. O reino do céu é esse caminho aqui, ó. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É esse caminho. Ah, não vou andar nesse outro aqui. Tá bom, o problema é seu. Mas esse caminho vai te levar para a salvação, esse caminho vai te levar à perdição. Eis que põe diante de vós a bênção, escolhe, pois... Ah, não, mas eu quero a maldição. Tá bom, lá no final vai acontecer isso. Você quer isso? Quero. Então tá bom. É a escolha do ser humano. Entende isso? Não é porque Deus é ruim. É porque a pessoa o quê? Fez a escolha dela. Hebreus 10, 35 diz assim, olha. Está comigo aí? Amém. Amém. Diz assim, portanto, não abandoneis a vossa, pois nela há grandioso o quê? Galardão. Veja que uma pessoa, para ela permanecer na casa, ela precisa ter confiança. Porque se você não confiar, se você perder essa confiança, também você não vai permanecer. Porque se eu confio, eu permaneço. Amém? Porque se ele falou, olha, vai acontecer isso, isso, isso. Senhor, eu confio. Então eu vou permanecer. Independente das lutas exteriores, das lutas que vêm por fora. Eu vou permanecer no caminho que o Senhor me mandou permanecer. E vou ficar nele até o fim. Porque eu confio. Confio no quê? Portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. O que é galardão? Recompensa. Amém, gente? Recompensa. Então ele vai dizer aí, ó. Versículo 36, né? Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de quem? Para você cumprir a vontade de Deus, você precisa de quê? Fala para o irmão que está do teu lado, persevera mais, meu filho. Persevera mais. Amém? Ou seja, você vai passar a haver cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente, ou seja, totalmente o que Ele prometeu. Então, veja bem, eu preciso cumprir com a vontade de Deus, cumprir com aquilo que Ele deseja, não que eu desejo. Às vezes eu estou lutando, correndo atrás para cumprir os meus sonhos, para cumprir os meus desejos, para cumprir o meu cronograma, sendo que eu estou totalmente fora do cronograma de Deus. Você entende isso ou não? Eu tenho meu cronograma, vou fazer isso esse ano, isso. E o cronograma de Deus tem isso aqui para mim, ó, isso. Eu viro as costas para o cronograma de Deus, eu vou buscar agora os meus sonhos, os meus objetivos, os meus prazeres. Então, veja que para se cumprir, olha lá, a fim de que, havendo cumprido a vontade sua, a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. 37 ele vai dizer, pois dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará, mas o justo viverá pela fé. Contudo, o que, gente? Se retroceder. Então o filho pode retroceder? Pode. Ele está dizendo. Olha só, tem filhos que retrocedem. Tem filhos que, em vez de permanecer, ele vai o quê? Ele vai retroceder na sua caminhada. Ele vai retroceder na sua caminhada. Por isso, quem é o verdadeiro filho? É o que vai permanecer é o vencedor. Quem entende isso? Os vencedores andarão de branco comigo, pois são dignos. Eu podia mudar isso e falar assim, os filhos andarão de branco comigo, pois são dignos. A mesma coisa. Quem é filho aqui? Quem é filho? É que nem falar, quem ama a Deus? Então quem é que ama? Ele diz, o que me ama é o que ouve e o que pratica a minha. Então quem é filho? É o que vai permanecer para sempre. São os vencedores, que andarão de branco com ele, pois são dignos. Então, ó bispo, e se eu retroceder, é o que ele fala, mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não
Nós, entretanto, olha só, não somos do que regridem para o quê? Mas sim dos que creem e salvos seguem o quê? Então vou repetir. O filho pode retroceder? Não, não pode. Eu errei, por isso que eu estou consertando aqui, tá? O filho não pode retroceder. A Bíblia já deixa claro. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós somos os dos que seguimos avantes. Glória a Deus. Ô bispo, se eu retroceder, bispo, então eu não sou filho, eu sou o quê? Escravo. Simples assim. Quem entendeu essa palavra, gente? Você entendeu, sim ou não? Então, olha que interessante. Eu estou numa caminhada. Porque eu sou o quê? Se eu paro de andar nessa caminhada e eu retrocedo, eu volto, eu desisti. A Bíblia fala, minha alma não se agrada, não se compraz nele. Não me agrada essa pessoa. Eu não me agrado dele. Porque ele virou as costas para mim. Você entende sim ou não? Você entende isso? Olha o que ele vai dizer em Hebreus 12. Vira aí. Estou acabando já, gente. 12, versículo 1. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Ou seja, olha só, o que é desembaraçar? Imagine você todo enrolado. Tem gente que está toda embaraçada. Imagine uma corda, ela está toda enrolada. Como é que ela vai correr? Ou seja, eu preciso me desembaraçar de tudo aquilo que tem me atrapalhado na minha caminhada com Deus. Amém, gente? Isso são coisas, atitudes que eu preciso tomar. Eu me lembro que quando eu me converti a Deus, eu larguei a vida errada, eu peguei os CDs que eu tinha de música, joguei tudo no fogo, de rap, de funk, de tudo que era isso, do mundo, e eu joguei tudo no fogo. Eu lembro que eu peguei as imagens que eu tinha, quebrei tudo de santo, de tudo quanto era tipo de demônio, de entidade. Eu lembro que eu peguei a arma, o que eu estava fazendo? Larguei a namorada que não me deixava me converter. O que eu estava fazendo? Eu estava me desembaraçando. Amizades que me faziam mal. Eu falei, não quero mais, vou tirar da minha vida, porque esses caras só me levam para o mau caminho, eu me desembaracei. Quem está entendendo isso, gente? Então, olha o que ele diz. Cadê? Lê de novo. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. O pecado faz o quê, gente? Nos envolve, ou seja, é sedutor. O diabo sempre vai vir para nos seduzir, para nos envolver, para nos fazer cair, para nos fazer sair do propósito. E corramos, o que está dizendo? Corramos, não é andar devagar não, gente. Tem gente que está andando, está quase parando. É correr com perseverança a corrida que nos está proposta. Deus nos propôs uma corrida. Deus nos propôs um caminho. E esse caminho não é para você andar, é para você o quê? Correr com o quê? Tem gente que está assim, ó. Sabe, já está ali. Está se arrastando. Está se arrastando. Mas Deus está te dando água. Deus está te dando vitamina nessa manhã. Glória a Deus. Deus está te dando o Espírito dele para selar você, para te dar condições, para te capacitar. Quando a Bíblia diz que Deus não escolhe capacitados, mas Ele capacita os seus escolhidos, é justamente para isso. Essa capacitação não é para você apenas conquistar algo desse mundo, não. Essa capacitação é para você ter forças sobrenaturais, como tinha Sansão. Capacidade para enfrentar demônios, capacidade para lidar no mundo espiritual. Glória a Deus, igreja. Capacidade para suportar coisas que uma pessoa comum não suportaria. E Deus está te dando essa capacidade. Glória a Deus. E ele diz, olhando
fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou o quê? Fala para o irmão, você vai suportar a sua cruz também, meu irmão. Até porque a tua cruz, ela é pesada. É? A tua cruz é pesada? É nada. Ele falou que o peso que hoje nós carregamos, ele já suportou tudo por você. Que o peso que nós carregamos é leve. E ele mesmo disse que ele não nos prova ao ponto que não possamos o quê? Suportar. Então o que você está passando é suportável sim. Se você está dizendo, bispo, eu não estou suportando, é porque você não está indo para ele. Porque se você for para ele, os braços dele, lembra a música que a gente cantou agora há pouco? Eu encontro o quê? Descanso. Nos teus braços é o meu descanso. Você encontra descanso. Está pesado? Vai para os braços dele. Porque se você estiver com ele, meu irmão, você pode ter certeza que isso não vai te perturbar mais. Isso vai se tornar algo tão, tão leve. Por isso que a Bíblia fala que o Senhor nos leva para lugares altos. Ou seja, ele vai te colocar em lugares altos para que você veja. Num lugar alto você consegue ver. Você já andou de avião? Quem já andou de avião? Como é que fica as pessoas lá embaixo? Como é que fica a cidade? Você fala, rapaz do céu. Tem coisas que você nem consegue ver. Não é verdade? Então, às vezes, você está num lugar tão baixo, rodeado de tanto problema, Deus está querendo levar você para lugares altos, para você, filho, vem cá, olha aqui, ó. Você lembra que Deus chega para Abraão e fala, Abraão, sai dessa tenda, vem para fora. Porque a nossa visão é limitada, gente. Ele vem para fora, olha para o céu, conta as estrelas do céu, se é que podes, Abraão. Aí Abraão ficou lá, 1, 2, 3. Senhor, eu não consigo contar tudo, não. Assim será a tua descendência. Porque a cabeça dele não podia ser pai, ele já era velho. E às vezes a pessoa fica com a visão tão fechada e o Senhor está querendo te trazer para fora para você enxergar e falar, filho, olha quem eu sou. Olha quem eu sou. E às vezes aquilo te mata porque você fica olhando para o problema e para a situação achando que aquilo ali não tem solução. Deus está nos levando para lugares mais altos, igreja. Quem crê nisso? Para você enxergar e falar, meu Deus, o que eu queria é tão pequeno diante do que Deus quer fazer na minha vida. Então isso nos cura, isso nos sara, porque o Senhor está abrindo a nossa visão para nos mostrar isso. Glória a Deus. Ele vai dizer no 3, para acabar, versículo 3, refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos, o quê? Tão pouco que? Ou seja, ele passou por tudo. Para quê? Para que eu não me fadigueie. Para que tão pouco eu venha o quê? Desanimar. Eu vou ler de novo, gente. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria. Por que ele suportou tudo isso? Por que ele passou por tudo isso? Para quê? E por que você está se fadigando? Por que você está carregando coisas que não é para você carregar? Ou seja, ele já passou por tudo para você não passar por isso. Para você não se fadigar. O que é uma pessoa que se fadiga? Se cansa, exausta. A pessoa está ali morrendo. E nem tão pouco. Porque uma pessoa que está desanimada, que está fadigada, que está carregando. Qual é a direção? Como é que ela vai ficar? Desanime? Vai chegar uma hora que ela vai desanimar. Vai chegar uma hora que ela vai retroceder. Mas quando você passa a entender o que o Senhor fez por você, meu irmão, você vai permanecer para sempre na casa. As lutas que você enfrenta não vão te fadigar mais. As situações que você está passando não vão mais desanimar você. Porque você se torna filho. E não mais o quê? Apocalipse 14, versículo 12. Eu acabo aqui. Um versículo, amém? Aqui está a perseverança dos santos. Quem é santo aqui? Ixi, gente do céu. Amarrado. Quem é santo? Tem gente que tem medo.
O acusador já vem na hora. Tu é santa? Tua linguaruda. Ai, gente. O que é santo? Santo é o quê? Separado. Separado. Ou seja, ele te separou. Se você não entende que você foi separado por ele, meu irmão, então você é escravo. Porque se você é filho, você sabe que ele separou você para ser filho. Então, meu irmão, se prepare que também vai vir perseguição por causa do seu nome, vai vir um monte de coisa, porque o filho carrega isso, ou não carrega? Diz assim, ó. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que obedecem aos mandamentos de Deus. E o quê? Ó, permanecer aí, ó. Porque ele que permanece na casa, permanece o quê? Fiéis a quem? A Jesus. Eu estou falando aqui de quem? A perseverança dos santos. O Senhor te chamou, te separou. E Ele te separou para quê? Para que você obedecesse os seus mandamentos. Para que você permanecesse fiel a Jesus até o fim da sua vida. Essa palavra permanecer, meu irmão, ela tem que ficar no seu coração. Amém? Eu preciso permanecer. Quando os vendavais vierem, você vai entender, eu vou permanecer. É o que a gente pregou no retiro. Só permanece quem tem raízes. Diante de um vendaval, uma árvore que não tem raiz, que não tem profundidade, o que vai acontecer? Ela vai cair. Então, por isso eu peço para os irmãos, os mais velhos cuidem do quê? Dos mais novos. Amém? Porque muitas das vezes essa pessoa não está ali, ela está no leite. Ela está no leite. Ela ainda não está comendo alimento o quê? Sólido. Então o diabo vai vir seduzir ela. Por isso que eu falei, vamos fazer aula para os novos convertidos. Porque os novos convertidos estão naquele jeito, né? Você já viu o menino de 3 anos que põe a camisa do super-homem? Começa a querer bater a cabeça na parede. Você fala, você tá doido, rapaz? Eu sou o super-homem. Tá? Tem gente assim. Então você tem que orientar. Fala, cuidar, rapaz. Eu vou lá. Eu vou salvar todo mundo. Rapaz, cuidado. Aí daqui a pouco vem um bichinho. Ô, bicho, caí. Ô, meu, eu te falei, rapaz. Então a gente tem que orientar os mais novos, porque tem gente que... Enfim, tudo é um processo da nossa vida. A gente tenha maturidade e cresça no Senhor. Glória a Deus. Fique de pé e glorifica bem forte o nome de Jesus. Glória a Deus.